Hoje nós vamos falar sobre estresse. Meu nome é Larissa Amaral, sou psicóloga e se você veio ver esse vídeo buscando uma pílula mágica ou uma resposta simples para um problema complexo como esse vídeo não é para você. A gente vai analisar de uma maneira bem objetiva, só que tentando compreender de uma maneira mais profunda o que é o estresse e como lidar com ele. Afinal, eu sempre falo, não tem como você não sentir a emoção, mas você entendendo e até que ponto ela é saudável, até que ponto não, isso vai te trazer mais saúde, principalmente saúde mental. Vamos entender o que é o estresse. O estresse é quando você olha uma situação ou você pensa e você identifica que isso pode ser uma ameaça. Então pode estar pondo em risco, digamos, a sua vida. Aí dá uma sensação de falta de controle. Nisso, o corpo tem algumas estratégias para que a gente consiga reagir muito rápido e não correr o risco de vida. Só que qual que é o problema disso? Nem sempre esse alarme é verdadeiro. Então eu sempre falo, como por exemplo, você está comprando uma roupa e aí você sai e o alarme apita. Pode ser que seja um bandido que está querendo roubar uma roupa mesmo, mas pode ser que a atendente simplesmente esqueceu de tirar aquele itemzinho que apita na hora que você passa. Na hora, o alarme ativou, independente do que é. Só que o guarda da loja, ele vai precisar analisar se é um caso real ou não. Às vezes é um falso alarme. No nosso corpo também. Quando a gente vê o sinal de alerta, nosso corpo vai ter algumas reações físicas e psicológicas para preparar a gente de uma maneira muito rápida para correr ou lutar. Então, por exemplo, se vier um assaltante, é muito difícil a gente pensar como que vai reagir no momento de um estresse agudo e forte. Por quê? Vai ser automático, porque se você parar para pensar o que está acontecendo, tem uma pessoa que parece que quer me assaltar, parece que ela vai tirar uma arma, qual que é a melhor decisão? Eu corro, eu entrego. Se você para ter esse raciocínio, o assaltante já veio, já fez o que tinha a fazer, já foi embora. Ou, por exemplo, se você está no trabalho, às vezes você está tendo uma certa pressão porque tem que entregar algum relatório ou alguma coisa, vem um estresse em você que vai te dar um pouco mais de energia, você vai fazer o que tem que ser feito e entrega esse documento. Se você parar para pensar e não tiver essa elevação de energia e esse foco para fazer, você muitas vezes não vai dar importância para essa pressão, às vezes, do chefe, ou alguma pressão em casa, por exemplo, se você vê seu filho doente, você vai ver que isso é um perigo que está botando em risco a vida dele. Você vai correr para fazer o que tem que fazer de uma maneira que quando você está tranquilo, está tudo bem em casa, você faz de uma maneira mais calma, porque não tem nenhum perigo ali, nada urgente, digamos assim. Então, o estresse, quando ele é agudo, que ele vem, acontece aquele pico de energia, aquelas alterações no corpo que eu vou falar e ele é saudável e desejável, porque ele faz com que a gente faça o que é urgente, o que precisa ser feito, então você consegue ter mais foco, mas não fica procrastinando, você faz o que tem que ser feito. Qual que é o problema nos dias de hoje? Esse é o estresse agudo. O problema é o estresse crônico, porque o estresse crônico muitas vezes não é algo real e você fica com ele muito tempo. Então, o que ocorre no corpo quando a gente está nesse período de estresse agudo? Várias alterações ocorrem para que a gente tenha o máximo de nós. Por exemplo, se você precisar lutar ou correr de um assaltante, se você precisar entregar um documento, você vai ter que se dedicar ao máximo para não perder seu emprego. Ou se seu filho está doente, você vai ter que ter mais energia para cuidar dele se precisar 24 horas, se precisar às vezes varar a noite. Mas depois você vai descansar. Mas nesse momento, o seu corpo vai dar o máximo para que você consiga superar essa ameaça e depois ele vai baixar, acalmando para que você recupere toda essa energia gasta. Né? Então você vai ter algumas alterações. Por exemplo, o seu pulmão ele vai ter mais vascularização, ele vai captar mais, ele vai se dilatar para captar mais oxigênio. O seu sangue, o seu coração vai bater mais forte para que ele leve mais oxigênio, mais nutrientes, mais energia para as extremidades, para você lutar ou fugir. Você pode sentir as mãos e os pés meio úmidos, meio gelados, porque pouca circulação vai para essa região da pele para que se concentre mais na região dos músculos.
nossos olhos eles vão precisar enxergar melhor, então a pupila vai ser dilatada. Você vai ter, não vai ser momento agora de se preocupar em comer, você tem que agora gastar energia, então não adianta você querer comer e digerir coisas pesadas, então diminui a digestão, por isso que às vezes o estômago ele fica ruim quando você está estressado, porque não é hora de digerir, é hora de agir. Muitas vezes, se você tiver com o intestino cheio, se você tiver com a bexiga cheia, se você precisar fazer alguma coisa, você vai soltar primeiro isso, porque ele pesa e não tem serventia. Por isso, já ouviu falar, às vezes a pessoa fala que se mijou de medo, é porque naquele momento o estresse foi grande, você tinha que se preparar, os esfíncteres relaxam para liberar o conteúdo que tem, que é desnecessário. Então, alguma dessas atitudes, dessas coisas, acontecem no nosso corpo para que você gaste o possível para sobreviver. Independente se é correr de um ladrão ou cuidar de um filho doente. Por exemplo, o nosso fígado vai começar a produzir mais energia, liberar mais glicose, açúcar no sangue, para que você tenha energia para poder fazer as atividades naquele momento, um período curto de tempo. E você também vai ter 2 hormônios que vão aumentar a sua energia, que é a adrenalina e o cortisol, que vai te dar mais energia. Então, tudo isso é natural e desejável. Quando que surge o problema? Quando você mantém esse pico por muito tempo. Aí você não relaxa. E aí, quais são as causas disso? Por que nosso corpo às vezes fica nesse estresse mais do que o necessário e não para repor tudo que ele perdeu? Uma das principais coisas, um dos principais motivos é que hoje as nossas ameaças são diferentes de antigamente. Uma das coisas é que a gente não precisa, não é um perigo como, por exemplo, um leão, muitas vezes não é um perigo como, por exemplo, um assaltante, uma coisa que põe em risco a nossa vida imediatamente. Então a gente consegue, às vezes, anestesiar esse estresse sem saber o que é e tomar uma decisão. E muitas vezes a gente consegue, além de anestesiar, dar uma camuflada, empurrar com a barriga, sabe? Então, por exemplo, vamos imaginar que geralmente as pessoas associam muito o estresse ao trabalho. Então você começa a trabalhar, é um trabalho que você não gosta, é um trabalho que tem muito estresse, muita cobrança, tem que bater meta. E nesse trabalho, a curto prazo, ele não está pondo em risco a sua vida. Pelo contrário, você tem um ganho mensal que te proporciona o sustento. Aí você vive o tempo todo com esse estresse e você não gasta energia, porque muitas vezes você trabalha sentado, muitas vezes você não faz nenhuma atividade física e aí você vai postergando. Você vai levando e você não para pensar assim, o que está acontecendo? Ah, o problema é o trabalho? Se o problema é o trabalho, como que eu posso solucionar isso? Eu posso conversar com o chefe, com os colegas, eu posso procurar um outro trabalho, para isso eu vou ter que enviar currículo, ou me aperfeiçoar, ou fazer um trabalho que eu tenho vontade que seja como autônomo. Então assim, você não vai procurar resolver o problema. Quanto a isso, você fica muitas vezes trabalhando muito estressado, não gasta energia, fica sentado o dia inteiro, não pratica atividade física. Você vai muitas vezes descontar, às vezes, numa bebida para anestesiar o estresse no final de semana. Muitas vezes você vai comer para ter uma sensação de prazer e relaxar, mas a curto prazo isso só vai empurrando com a barriga o seu problema, porque toda segunda-feira tá lá o seu trabalho. Esse é um dos motivos. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando você está estressado, você percebe que está nesse pico e você não relaxa, não adianta você tentar controlar e principalmente, sabe aquela história, tá estressado, vai pescar? Ou eu vou tirar umas férias? Isso não adianta, porque até você tira, por exemplo, uma semana de férias, vai pra praia, relaxa, gostoso, você realmente relaxa e se sente melhor. Mas você volta, em 2 dias você volta a estar estressado do mesmo jeito. Então a primeira coisa é identificar que você está estressado, que isso já passou de um pico agudo e vou identificar a causa. Então, por exemplo, um dos sintomas do estresse passou do normal, você começa a ficar irritado, porque uma coisa é você ter aquele pico de energia para você agir. Mas se você não age, você continua trabalhando e você segura aquela energia, você não gasta nenhum exercício,
ela vai estar concentrada e isso vai te dar irritação. Outra coisa é você ter, por exemplo, quando você está estressado, diminui a digestão. Você pode começar a ter problemas de estômago, isso te deixar essas dores, essa queimação, às vezes uma gastrite pode te deixar mais nervoso. Você pode ter problemas, às vezes, de dores, tensão, dor de cabeça, isso te deixa irritado. Você começa a ter dificuldade para dormir e isso vai te deixar mais estressado e manter esse ciclo do estresse. Você está estressado, você começa a ter sintomas físicos, o sintoma físico te deixa mais estressado e você não sai desse ciclo. Então, quando você perceber que está muito irritado, tá com alguma alteração no intestino, ele tá preso ou ele tá muito acelerado, que ele como se fosse uma diarreia, ou se você perceber que não tá dormindo direito, pequenas coisas do dia a dia te irritam, você começar a perceber que tá ficando resfriado, com rinite, com muita facilidade, ter muita tensão, dores na coluna, muitas vezes não é uma má postura só, mas é o estresse. Ou você começar a perceber que a sua pele está com mais espinhas ou você está tendo manchas, isso pode estar mostrando que está tendo uma baixa no sistema imunológico e você está ficando doente com mais facilidade. Muitas vezes não é nem uma falta de vitamina, às vezes associa, mas é o estresse que está baixando a sua imunidade. Então, quando você perceber esses sinais, esses sintomas, você tem que procurar a causa. Não basta você descobrir que está estressado e desestressar, porque você não mexeu na causa, você continua vendo uma ameaça. Então, vamos recapitular. Você percebeu que está estressado, aí você analisou, aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa na sua vida que precisa de uma atenção, precisa de urgência, é natural, é um estresse agudo que faz parte e é desejável, você precisa de energia para resolver esse problema. Agora, percebeu, não sabe o motivo, percebe que está há muito tempo ou com a saúde frágil, ou irritado, ou com alguns problemas físicos, e você percebe que é o estresse, então aí ele já está crônico e isso não é legal, a longo prazo não é bom para a sua saúde e até para os seus relacionamentos em geral. Se você tiver em dúvida, mesmo analisando os sintomas que eu falei, você ainda tiver em dúvida se você está realmente estressado ou não, o que vale a pena é você olhar para alguma pessoa ao seu redor, seja um amigo de confiança, seu marido, sua esposa, às vezes o filho, mãe, pai, perguntar para alguém que está perto de você e que tem intimidade, que já te conhece há algum tempo, se sentiu mudanças no seu comportamento, se percebe que você está mais irritado, se sentiu alguma coisa. Porque às vezes a gente não consegue olhar, se distanciar e perceber, mas quem está do nosso lado, quando a gente pergunta de uma maneira séria, muitas vezes ele vai conseguir nos ajudar. E a ajuda de um profissional também é bem-vindo. Mas a primeira coisa que você deve fazer quando perceber que está ansioso, que está estressado e é crônico já faz um tempo, não adianta relaxar só e não adianta tentar controlar esse estresse. São duas coisas que só faz você perder tempo e vai te deixar mais nervoso porque não vai resolver. Lembra do que eu falei? Para um problema complexo, não adianta uma solução simples. Então, primeira coisa, identificou que está estressado, ok? É traçar um plano, traçar uma estratégia, uma rota que você deve seguir. Porque você vai ter que identificar o que é e se você pode agir agora ou se você vai ter que ter um plano, esperar para poder resolver. Então, primeira coisa, identificou que está estressado, tentar procurar a causa sozinho, com a ajuda de algum familiar ou se precisar com ajuda profissional. Aí, identificou, muitas vezes você não vai conseguir mudar a ameaça, o que está te estressando naquele momento, mas você vai conseguir fazer um planejamento para que você consiga a longo, médio, longo prazo, você ter uma nova direção, seja às vezes um emprego, às vezes até uma saúde, alguma coisa, você vai ter um planejamento, não vai ficar parado esperando um milagre. E aí, enquanto você põe em ação e consegue ter o resultado, aí sim a questão de relaxamento, de viagem, de uma atividade física, alimentação às vezes mais leve para não sobrecarregar o seu sistema digestivo. Essas estratégias vão te auxiliar enquanto você consegue resolver ou afastar o estímulo estressor. Faz sentido? Por esse vídeo é só, espero ter ajudado.